Já aconteceu com você de você ter uma tarefa para realizar e aí quando você vê, você fez tudo, menos a tarefa que você precisou fazer? Ou então, já aconteceu com você de colocar um despertador para despertar de manhã e aí você põe a soneca 1, 2, 3, 4 vezes e quando você percebe que tá atrasado para sair de casa, já era pra estar lá fora e você tá levantando e aí tem que fazer tudo correndo? Já aconteceu com você também? Essa é bem comum, hein? De colocar uma roupa pra ir na academia, passar na frente do sofá e quando se dá conta, tá assistindo um filme ou uma série, mais uma vez, e não foi na atividade física? Pois é, muitas pessoas passam por isso. Meu nome é Laís Vaz, eu sou psicóloga e hoje a gente vai conversar sobre procrastinação. Segundo as pesquisas, a procrastinação pode ser dividida em 2 tipos. A primeira delas é o fato da gente adiar ou demorar para fazer tarefas que nós deveríamos ou poderíamos realizar agora. A segunda opção é a seguinte: para ser procrastinação precisa ter 3 características. 1, ser uma tarefa desnecessária. 2, ser uma tarefa demorada. E 3, ser contraproducente. Um tipo bem comum desse tipo de tarefa são as atividades que a gente faz nas redes sociais, né? Quanto tempo a gente não fica lá, tudo lá é feito para alimentar a nossa vontade de não fazer nada, distrair a nossa cabeça. E quando a gente percebe, bom, já passou um tempão, né? Outra coisa que é importante, né? Outra característica importante da gente saber é que existem tipos de compromissos diferentes. Então, o primeiro tipo é o seguinte: são as tarefas que têm um prazo determinado para acontecer. O procrastinador, nesse tipo de tarefa, ele age da seguinte forma: ele corre, entrega a tarefa, mas ele eleva o nível de estresse a um pico muito alto. O segundo tipo de tarefa são as tarefas sem datas definidas. E elas, para acontecerem, elas precisam que a gente haja de uma determinada forma, né? Então a gente planeja uma determinada atividade, mas não conclui. E aí, para isso, a gente leva muito tempo. Quando a gente vê, podem ter passado dias ou anos e essa tarefa pode nem mais fazer sentido. Isso leva as pessoas a se sentirem muito frustradas com as próprias vidas, né? Porque elas planejaram coisas, metas, sonhos, são coisas que não têm data, né? Por exemplo, o fato de construir uma família, o fato de querer investir num próprio negócio, estudar mais ou estudar um outro idioma, né? Sem que isso esteja sendo cobrado no seu ambiente de trabalho, sem ter uma data para conclusão. Tudo isso para os procrastinadores, né? Esse tipo de tarefa costuma se tornar ainda mais complexa. A gente também tem 2 tipos de procrastinadores. O primeiro tipo são os perfeccionistas. Eles já sabem que eles não vão ser gratificados da forma como eles gostariam, pelo excesso de dedicação e detalhismo envolvido na tarefa que eles vão exercer, né, executar. E aí por isso eles adiam essa tarefa. O segundo tipo é o tipo de pessoa que gosta de ser produtivo. E aí, para ser produtivo, a gente precisa de algumas características, né? Ele quer produzir muito e fazer muitas coisas em pouco tempo gera muito estresse e muita frustração. Então ele tende a procrastinar porque não vai dar para fazer o tanto quanto ele gostaria. Um exemplo bem comum são as pessoas que estão estudando, né? Então a gente quer fazer 1000 questões e aí, como você já sabe que não vai dar para fazer só 30 ou só 100 questões, que é uma quantidade, né, bastante elevada também, dependendo do nível de absorção do conteúdo, isso já é bastante interessante. Mas para essas pessoas não, porque elas elevam esse nível, então elas tendem a procrastinar porque não vai dar para produzir da forma como elas gostariam. Então são 2 tipos bastante complexos também, né? A procrastinação, ela é muito diferente da preguiça. Por quê? Porque ela tem a ver com como a gente condiciona o nosso cérebro para funcionar.
Então, se a gente condiciona o nosso cérebro para ser produtivo ou, de repente, para ser mais perfeccionista, ou se o nosso cérebro está mais condicionado a agir melhor sob pressão ou não, ou a gente gosta de gratificação imediata ou não, né? Não se importa das coisas serem a longo prazo, o nível de procrastinação com certeza vai ser alterado também. O grande problema da procrastinação é que ela tende a nos atrapalhar quando ela vem em níveis muito elevados. Um grande comparativo é um cartão de crédito sem limite na mão de um consumidor compulsivo, né? Quando a gente pega o cartão, né? Quando ele pega o cartão, ele tá uau, animadíssimo e tal, e gasta sem controle. Só que uma hora esse boleto vai chegar. E aí vem a culpa, vem a tristeza, vem a ansiedade, porque a conta chegou. A mesma coisa com relação a quem tá procrastinando. Essa conta, ela chega, né? Seja por uma bronca, uma nota mais baixa, a prova do concurso que a gente não fez, não foi tão bem, né? Então, várias coisas acontecem quando a gente procrastina em um nível aumentado. E uma curiosidade sobre isso é que quanto mais procrastinador, né, mais compulsivo e vice-versa. Por quê? As pessoas que gostam de ter gratificações rápidas, elas tendem a variar as formas de procrastinar. Uma outra coisa que a gente precisa diferenciar também é a diferença entre procrastinação e fuga. A fuga é quando a gente deixa de fazer uma coisa que a gente deveria, mas executa uma outra coisa que poderia ser feita depois. Por exemplo, eu tenho que responder um e-mail, mas ele é muito chato, muito grande, eu vou demorar para fazer. E aí eu sei que não vai ser tão agradável agora. Aí eu pego e vou arrumar uma gaveta do meu guarda-roupa, eu vou limpar a casa, eu vou no mercado, que são coisas que eu deveria fazer, mas eu adiantei essas coisas para fugir da minha tarefa de responder um e-mail. Isso é a fuga. A procrastinação, ela já tem uma característica diferente, né? Então ela tende a ser uma fuga, né? Mas voltada para algo que não vai ter um resultado depois, né? Então algo contraproducente. Para isso, vamos chegar na parte prática do nosso vídeo. Hoje eu queria falar com você um pouquinho sobre algumas dicas para lidar com a procrastinação. A primeira dica é para você não se cobrar tanto. Mas calma aí, Laís, você me disse que eu preciso melhorar a minha produtividade, me comprometer mais, descobrir como é que eu ajo e tal, e eu não vou me cobrar para fazer isso? Não, né? Não é exatamente não se cobrar, é se analisar, mas também se acolher nesses momentos. Quanto mais a gente se cobra, mais fica difícil da gente prestar atenção nas coisas. Diminui a nossa concentração, diminui o nosso nível de absorção, né? Então, quanto mais eu me chicoteio para fazer uma tarefa, mais difícil fica para mim e mais eu vou tender a procrastinar. A nossa segunda dica tem a ver com perguntar para você o quanto as coisas estão te motivando. Ou seja, bom, o que eu tô sentindo nesse momento que eu comecei a procrastinar? Eu tô com raiva, eu tô com ansiedade, eu tô nervosa, eu tô triste. Por que esse sentimento tá me invadindo agora? Né? O que eu penso sobre isso que eu tô vivendo? Eu consigo me acolher? Eu consigo parar pra prestar atenção em mim? Né? Esse trabalho que eu vou executar, ele faz sentido pra mim? Eu acho que ele é um trabalho legal ou não? Eu acho que ele é um trabalho desnecessário. Se eu acho que é um trabalho desnecessário, uma bobagem, obviamente eu vou começar a procrastinar mais. A terceira dica é a seguinte: eu gostaria que você começasse a trocar o eu preciso fazer por eu quero fazer. Se a gente parar pra pensar, um vendedor, ele precisa vender ou ele quer vender? Ou as duas coisas, né? Ele quer vender para ele poder ter a comissão dele, né? A gente precisa trabalhar ou a gente quer trabalhar para ter os benefícios desse trabalho, os benefícios desse estudo? Então vamos tentar trocar o eu preciso para o eu quero esses benefícios. Então, eu quero estudar porque os benefícios do meu estudo vão me levar para um patamar diferente no trabalho, um patamar diferente na vida. Eu quero fazer uma dieta ou reeducar minha alimentação porque eu quero ter um corpo que eu olhe no espelho e me sinta mais atraente. Eu quero ter uma saúde melhor. Então, vamos mudar o eu preciso por eu quero? A quarta dica é a seguinte: para aqueles procrastinadores que têm dificuldade de fazer tarefas a longo prazo, eu queria te convidar a executar a seguinte coisa:
dividir a tarefa grande em várias subtarefas. Por quê? Porque aí a gente tem mini gratificações, né? Quando a gente divide, entendendo qual é o objetivo disso que eu tô fazendo, pra que eu tô fazendo isso, o que eu ganho com isso, a gente consegue se imaginar com a atividade realizada, a gente tende a se motivar muito mais e a procrastinar muito menos também. Bom, um recado final que eu gostaria que você entendesse é que ninguém, absolutamente ninguém, nem eu, nem você, nem o Papa, nem o pastor, nem aquela pessoa que você mais admira, seu melhor amigo, seu chefe, ninguém consegue acabar totalmente com a procrastinação, né? O que a gente consegue é mudar a visão que a gente tem dela, né? Às vezes a gente vai adiar uma tarefa sim, às vezes a gente pode até atrasar uma tarefa e ficar muito aborrecido com isso. Mas o que eu gostaria que você entendesse é que você pode sim se acolher, se perdoar, se reprogramar, criar novas metas e começar de novo, agora mesmo. Isso vai tender a trazer muito mais produtividade para o seu dia a dia, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o que é procrastinação, a aprender algumas formas de lidar com ela e também, né, se isso foi interessante pra você, eu queria te convidar a se inscrever no meu canal, a curtir, ativar o sininho para as notificações, compartilhar, comentar. Estou super aberta e curiosa para saber o que você achou desse vídeo, tá bom? Um beijo, até a próxima!